Então, como todos sabem, em setembro a igreja celebra o mês da Bíblia. E a palavra de Deus, que é tão importante para nós, que é viva, que não é, como muitos pensam, um livro antigo ou um livro que conta historinhas. Enfim, muitos têm interpretações erradas sobre a palavra e a gente quer, através desse vídeo, esclarecer, tanto acrescentar o quanto a Bíblia traz para a nossa espiritualidade, para a nossa vivência enquanto cristão, e aquilo também que a nossa doutrina nos traz a respeito da palavra, que é rica, porque a nossa igreja é riquíssima. Então, se você não tem o hábito de tomar a palavra, já vai através desse vídeo, aproveita esse mês em que a igreja vai falar muito sobre a Bíblia e passe a ter o hábito de estar com a sua Bíblia. Exatamente. Porém, não podemos falar da palavra sem elencar a tríade base da nossa fé, que é a sagrada tradição, o magistério e a palavra. Não podemos pegar a Bíblia e interpretá-la ou lê-la sozinha sem as outras duas, os dois pilares que compõem toda a nossa fé. A tradição, que tudo que veio dos apóstolos até hoje, e o magistério, o Papa e todos os bispos que fazem tudo que a gente precisa para a nossa fé. A Bíblia veio surgir assim, linda, maravilhosa, umas com zíper, outras não, depois de 1500 anos de igreja. Então, contrário do que muitos pensam, a Bíblia veio da igreja e não a igreja da Bíblia. Então, não vamos entrar na sola escritura, uma das 5 solas protestantes, e vamos seguir aquilo que a igreja diz. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, durante 1500 anos, ela era uma biblioteca enorme. Então, depois de 200 anos já de tradição cristã, os bispos vieram e foram decidir o cânon bíblico, quais livros eram inspirados pelo Espírito Santo, quais não, quais iriam compor. Então, a partir daí, veio surgir a Bíblia nesta ordem que a gente conhece, que não foi escrito também na ordem certinha que está aqui. Alguns livros da Bíblia foram escritos depois, outros não. Então não foi Gênesis, do Deuteronômio, não foi essa a ordem de escrita da Bíblia. Então ela tem vários outros livros que alguns defenderam entrar no cânon, outros não. Tem o Evangelho de Maria Madalena e tantos outros que são livros apócrifos que são usados para estudos, que também vem da tradição. Então, nós não podemos entrar nessa sola. Depois do protestantismo, foram retirados 7 livros da nossa Bíblia. Então, a Bíblia não é igual a de todos. A Bíblia católica contém 73 livros. A Bíblia protestante, 66. Porque Lutero veio e colocou os que ele queria, o que agradava, então ficou 66 livros. Tirou alguns do Antigo Testamento que não entrariam no cânon judaico, porque... Então fez esse rolo todo aí, mas nós temos 73 livros maravilhosos. Mas aí vem e fala, nossa, mas a igreja só falava, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, então ensinava de qualquer jeito. Não. A Bíblia, depois que foi compilada certinha, bonitinha, era escrita à mão. Então imagina você pegar a Bíblia e escrever à mão certinho. Uma Bíblia dessa tem gente que não compra. Imagina comprar uma Bíblia que era escrita em pergaminho,
pele de carneiro, então acho que é meio Acho caro, que né? não ia ser legal. Não ia ser legal você ficar carregando também. Imagina uma Bíblia que essa folha é fininha, imagina você carregando um monte de pergaminho. Não daria certo, mas durante 1500 anos a igreja passou os ensinamentos através das missas, através das pregações dos padres, das homilias e tudo, embora as missas fossem em latim, né? O evangelho e a explicação era em vernáculo, era no idioma local. Então sempre foi passado os ensinamentos da Bíblia através do magistério e da tradição. E se nós lembrarmos até o que diz o próprio Cristo no Evangelho, quando chega à sinagoga e é entregue a ele um rolo onde ali se encontra a profecia de Isaías, então isso já vem também dos judeus, né? A tradição de ter os escritos dos profetas, enfim, mas não tinha essa facilidade que nós temos hoje, né? Isso que a Isla está dizendo, é muito importante a gente ter essa consciência de que não é que vivíamos de qualquer forma, que a igreja fazia o que queria porque não tinha a Bíblia. Não, não é isso. É que a forma de se transmitir era diferente porque a gente ainda não tinha ela assim, prontinha, divididinha, separada, como a gente tem de fácil acesso hoje. Exatamente. E a própria palavra fala também que nenhum livro da Escritura é de interpretação individual. Então isso também era um risco, o que aconteceu. E acontece ainda muito hoje, tipo, pegar aqui, nossa, a Igreja Católica não fala isso, eu vou pegar e vou fundar a minha igreja. Então isso ficou sob responsabilidade da igreja, ensinar e tudo isso para o nosso bem, para seguir certo a doutrina, o que Jesus mesmo nos pedia. E ela entrou em uma parte muito importante, eu quero aqui já puxar algo que nós temos que ter um discernimento muito grande de não usar e fazer da Bíblia um almanaque ou um livro tipo assim, hoje eu não estou bem, vou ver o que o senhor fala comigo. Tá, não é assim. Aí você pega e acha lá uma pessoa falando que fulano morreu, você vai falar, meu Deus, eu vou morrer. Gente, aconteceu a gente se matar por conta disso, então... É algo, a gente dá risada, brinca, mas é algo muito sério. A palavra vai de você ter uma familiaridade com ela, uma leitura contínua para a vida toda. Claro que Deus fala, e nós, enquanto Renovação Carismática, vivemos muito isso. No meio da oração, o Senhor dá uma palavra, mas tudo em oração. Não é, deixa eu ver o que o Senhor vai falar comigo hoje. Deus fala de maneiras diversas, mas a Bíblia não é para ser usada assim, eu vou abrir hoje e ver qual que é a minha palavra de sorte. A Bíblia não é um horóscopo, não é um guia, um manual. É algo real, algo que precisa ser vivido e, acima de tudo, algo que precisa ser estudado por nós, para conhecermos aquilo que foi deixado, para conhecermos a história do que passou, porque é muito triste, e isso a gente acredita que vocês também já ouviram nas aulas de história, é muito triste um país que não conhece a própria história, porque ele está sujeito a cometer novamente os mesmos erros. Então a gente precisa ter conhecimento daquilo que o povo de Deus foi fazendo, aquilo que o próprio Senhor foi advertindo o povo, para que hoje a gente tenha essa luta de não cometer os mesmos erros do povo que passou, né? Aqueles que pouco têm contato sabem o quanto o povo de Deus sofreu, mas o quanto o povo também foi ali duramente não castigado, mas duramente conduzido por Deus, para que compreendesse, olha, existe um caminho a se trilhar e precisa ser seguido. Nós precisamos compreender que a Bíblia não é só para colocar debaixo do braço e dizer que, agora eu acredito em Deus, e não estou aqui entrando em nem um momento
para atacar os nossos irmãos protestantes de maneira nenhuma. Até quero aqui falar para você, meu irmão, que é católico ou que se diz católico e está assistindo esse vídeo, aprenda com os nossos irmãos protestantes a estudar a palavra. Talvez eles não tenham a melhor interpretação, talvez eles tomem tudo ao pé da letra, não vem ao caso isso. Vem ao caso que eles dedicam tempo da vida deles para estudar a palavra de Deus, coisas que muitas vezes nós católicos não temos coragem. A gente se deixa mover por uma preguiça e não temos coragem de tomar a Santa Palavra, de estudá-la e de ver o que o Senhor tem a nos ensinar. Eu tomei aqui um evangelho para que nós tenhamos clareza do quanto essa palavra é viva e vai ser viva para sempre. No Evangelho de Jesus, segundo Mateus, o evangelista relata assim: o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Tudo acabará, mas aquilo que o Senhor disse e deixou relatado para nós será para sempre, porque a palavra que aqui está é o próprio Cristo. E Cristo disse: eu sou a verdade e a vida, eu sou o alfa e o ômega. Então não passará, aquilo que nos foi deixado não passará. A Isla citou, a Bíblia protestante foram tirados 7 livros, mas esses 7 livros não passarão, porque eles são verdades da nossa igreja. E aí talvez vocês estão pensando, e todos os outros que não foram colocados aqui? Todos os outros também não passarão, mas a gente tem que ter discernimento suficiente para compreender que não dá para se colocar tudo. Naquela época a única forma de guardar as coisas era escrevendo, não tinha foto, não tinha nada, então tudo tinha que ser escrito em riqueza de detalhes. É preciso compreender que não dava para colocar todos estes detalhes dentro da Bíblia. Exato, nem tudo o que aconteceu está na Bíblia. Paulo mesmo fala: guardai os ensinamentos que vos foram transmitidos por carta e por palavras também. Então aí entra outro quesito, que muitas vezes nós caímos nesta talvez provocação de onde está na Bíblia. A gente não pode fazer isso, porque assim como foi escrito para nós católicos, a Bíblia veio da igreja e não a igreja da Bíblia. Então, se for assim, onde está escrito que eu preciso, estudar? Você tem que fazer uma faculdade da sua vida. Não está na Bíblia. Gente, não está. Exatamente. Na Bíblia. A Bíblia não contém tudo, não é a única verdade de fé. E como a Isla acabou de dizer, a palavra fé, assim como tudo na nossa igreja, precisamos, antes de tudo, antes de pegar e ler a Bíblia, ter fé no que está escrito aqui. Senão, meus irmãos, vocês vão pegar um livro que foi editado, que foi escrito e vão somente ler. Porque isso pode acontecer na fila da comunhão. Se você não tiver fé, você vai entrar e vai comer um pãozinho, quando na verdade lá está o corpo e o sangue de nosso Senhor. Mas vai da tua fé. Se você não tiver fé que aquele é o corpo de Cristo, vai deixar de ser o corpo de Cristo? Não. Mas para você não passará de um pedaço de trigo. Sim. Se você tomar a palavra sem fé... E foi ótima esta comparação entre a comunhão e a palavra, porque sendo a palavra é de tamanha importância que, sendo ela o próprio Jesus, que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, Jesus é a palavra. E na missa mesmo é dividido em 2 liturgias, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. E aqueles que têm a graça de comungar e recebem Cristo 2 vezes em palavra e em Eucaristia, aqueles que não podem se alimentar do corpo e o sangue de Cristo se alimentam da palavra. E isso é maravilhoso. Tanto que a nossa igreja chama, a mesa eucarística e a mesa da palavra. E ambas têm tamanha importância, são de igual valia, não existe maior ou menor. Ambas se completam para que a celebração seja um todo, para que a celebração seja realmente
viva, porque Cristo também fazia dessa forma, né? Ele evangelizava e ele se reuniu com os seus apóstolos e partiu o pão. Então, houve todo um preparo e esta é a memória, a riqueza, né? Esse evangelizar para depois alimentar. Não adianta alimentar o povo somente de pão se antes não há o alimento que adentra a nossa alma. Porque se a gente vai de qualquer forma para celebração, para comungar, ou às vezes chega atrasado, perdeu o evangelho na mesa. Para começar, não podia ter perdido nenhum ato penitencial, mas menino do pai, né? estamos indo um pouco além. Vamos exagerar um pouquinho. Perdeu o evangelho, vou comungar. Amém. São Paulo diz, aquele que comunga inadequadamente está comungando a própria condenação. Não sou eu, é a palavra. Então, a Isla tocou em um ponto muito importante. Eu vou procurar na palavra. A gente tem vivido tempos em que temos sido muito testados e provados em assuntos corriqueiros, como, por exemplo, o uso de métodos contraceptivos. Me mostre então onde está na Bíblia que é proibido tomar anticoncepcional. Meu querido, na época que foi escrita a Bíblia nem existia anticoncepcional. Não vai estar na Bíblia. É uma coisa óbvia. Então, assim, não adianta a gente querer achar tudo aqui, porque existem verdades e dogmas da nossa fé que precisam acompanhar a leitura e a interpretação da palavra. Não é o que está escrito aqui que está errado, é a nossa interpretação. Tem um padre que diz que leiam o texto no contexto para não virar pretexto. Então, cuidado com os versículos isolados da Bíblia, tá? Leiam tudo certinho para não correrem o risco. Então é isso, gente. Não fale ou não pegue a Bíblia somente no mês de setembro, que é o mês da Bíblia, ou somente porque você é obrigado a levar para catequese. Enfim, não deixe e não faça da Bíblia somente um objeto de decoração na tua casa que fica lá juntando pó na estante. Às vezes tem umas Bíblias que a página do Salmo 90, meu Deus, tá tão suja porque fica lá aberta naquele salmo na estante, somente. Então, assim, faça uso da Bíblia. Tome ela, reze com ela, traga ela para a tua vida espiritual, traga ela para a tua oração diária e você verá o quanto Deus falará realmente, unindo a tua espiritualidade, a tua vida de oração, a tua contemplação de Deus através da palavra. Mas não faça meramente um uso corriqueiro da palavra, usar de qualquer jeito, ler de qualquer jeito. Pegue e tenha gosto pela palavra, se aproxime com amor e com o zelo devido que devemos ter, assim como devemos ter pela Eucaristia, devemos ter também pela palavra, né? As duas mesas da nossa Santa Celebração. Não podemos usar e fazer da Bíblia algo de qualquer jeito, mas tenha amor, zelo, aquilo que foi deixado para nós e aquilo que enriquece o nosso dia a dia, enriquece a nossa vida e nos aproxima cada dia mais de Deus e das verdades que Cristo nos deixou. Céu e terra passarão, mas minhas palavras não passarão. E isso, você que é católico, né, tudo que foi passado aqui, ninguém é obrigado a ser católico, mas se é católico, tem que aceitar o que a Igreja ensina e que as palavras da Sagrada Escritura dê frutos na sua vida, para que sejam frutos permanentes. Amém. Amém. Seja santo.